tema da minha mensagem hoje é o caminho para Deus. Lucas 3:3. Você pode acompanhar comigo? E ele percorreu toda a região do Jordão. Ele quem? Falando a respeito de João Batista. Foi o que eu disse domingo passado. E ele percorreu, verso 3. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Essa era a mensagem de João. Vai gravando. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e todo monte e colina serão aplanados. O que é sinuoso se endireitará, e os caminhos acidentados serão nivelados, e todos verão a salvação de Deus. E João dizia às multidões que vinham para ser batizadas por ele. Olha a mensagem de João, como afagava o ego das pessoas, era maravilhosa. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos próprios de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos: Abraão é nosso pai. Porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir bom fruto será cortada e jogada no fogo. Então as multidões lhe perguntavam: O que devemos fazer? Ele respondia: Quem tem 2 túnicas, reparta com o que não tem nenhuma, e o que tem alimento, faça o mesmo. Vieram também alguns publicanos para ser batizados e perguntaram-lhe: Mestre, o que devemos fazer? E ele lhes respondeu: Não cobreis mais do que é prescrito. E também alguns soldados perguntaram: E nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: De ninguém tomeis nada à força, nem façais denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário ou o vosso soldo, dependendo da sua tradução aí. Olha para cá, por favor. Esta é uma síntese, um resumo fidedigno de qual era a mensagem de João Batista. Era disso daqui que ele falava, constantemente. E o que eu falei a semana passada, eu reitero hoje. Qualquer pregador, qualquer um, que ele não enfatiza o que João enfatizou, que é a mensagem do arrependimento, de mostrar o erro das pessoas para que elas possam mudar de vida, se não é esta a ênfase do ministério, do pregador, ele não está sendo fiel à Escritura. É o que diz a palavra do Senhor. A tônica, a ênfase de João Batista sempre foi no arrependimento. E detalhe, em sua maior parte, ele pregou arrependimento não para os ímpios, mas para os crentes, para aqueles que estavam dentro da igreja. É isso que nós veremos aqui mais adiante. Lembra de Lutero? Lutero, quando ele pregou as suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, e ele, em amor, prega a primeira tese, a qual dizia assim: o arrependimento ou a penitência, dependendo da versão, o arrependimento é um estado constante na vida do cristão. Como assim? O arrependimento ele não acontece apenas uma vez, naquele momento ao qual nós convertemos, mas ele deve ser algo constante na vida do cristão. Nós devemos crescer em arrependimento. É o que diz Lutero e é o que diz toda a Escritura. Aí então nós vemos aqui João Batista, um homem totalmente atípico, diferente dos pregadores de sua época, e ele vem como um confronto constante à religião vigente. Este era João Batista. Ele por si só, sem falar nada, gera um confronto à religião vigente de sua época. E então quando ele começa a pregar, a sua mensagem é totalmente diferente da mensagem que era pregada. Ou seja, ou todos estavam certos e João Batista errado, ou o contrário. João Batista era o único certo e todos os outros estavam errados. E se você perceber, você vai ver que João Batista, ele constantemente confronta as pessoas, o seu erro, e confronta os religiosos, mostrando: isto que vocês estão fazendo é errado. Ele não se calou. Se João Batista tivesse o Instagram, o Facebook, provavelmente hoje, os comentários que mais estaria ali na timeline dele é: João Batista, não julgueis. Parem de ficar falando mal dos outros. Onde já se viu? Martin Luther King Jr., ele disse assim: o meu medo não é a atividade dos maus. Não é isso que mais me espanta. Mas sim a passividade dos bons.
e aqueles que sabem o que é correto e mesmo assim não falam. Esta é a história de João, essa é a história de Jesus, dos apóstolos, dos profetas e de todos os homens de Deus que vieram antes de nós. Confronto com a falsa doutrina, com o falso evangelho. Essa era a mensagem deles. Por que você acha que nós somos protestantes, meu Deus? Por quê? De onde você acha que saiu este nome, protestante? Porque um dia um homem teve coragem de protestar, de olhar para a Igreja Católica. Imagina Lutero. Olhar para a Igreja Católica, que governava não apenas a Igreja, mas muitos estados. Reis eram subservientes à Igreja. E então, Martim Lutero se levanta e diz: o Papa é o anticristo. A Igreja Católica é a prostituta de Apocalipse. Meu irmão, coragem. Podia morrer facilmente. Lutero também ouviria hoje: Lutero, não julgueis. Mas ele teve coragem. Confrontar o erro em amor. Mas veja hoje. Hoje, pastores abraçam padres e fazem live. Você consegue imaginar? Lutero e o Papa Leão IX, Leão X, sei lá. Lutero fala: você faz errado, mas eu não te critico, né? Vamos fazer uma live junto nós dois? Não tem como juntar essas coisas. É necessário coragem para mostrar o erro, porque senão as pessoas jamais verão que estão erradas. Só que hoje confrontar o erro é tido como falta de amor. É o que eu mais ouço. Pastor, dos seus lábios destilam ódio. Destilam ódio ou verdade? Precisamos fazer essa diferenciação. João Batista, diferentemente dos líderes de sua época, ele se preocupava com a verdadeira salvação do povo. Enquanto aqueles religiosos fariseus estavam preocupados apenas em prover religião o suficiente para condenar as pessoas para o inferno. Nós não faremos isso, de forma alguma. Hoje não é diferente, mas que nós possamos trilhar o caminho correto. Lembra quando João vai diante de Herodias e confronta o pecado dela? Ele chega diante do rei e diz: olha, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. O adultério, não faça. E então diz a Escritura que eles estão num banquete e de repente a filha de Herodias começa a dançar. E o rei Herodes fica embasbacado com a dança daquela menina e já chapado, diz assim: pede o que quiser. Se pedir até metade do meu reino, eu te darei. Lembra o que Herodias pediu? Meu irmão, é uma mulher burra ou não é? Ela podia ter metade do reino. Mas ela disse para a filha dela: pede a cabeça de João Batista no prato. O que ela estava dizendo ali, em outras palavras, é o seguinte: eu prefiro perder dinheiro, perder posses, perder bens. Mas eu não quero uma voz dizendo que o que eu estou fazendo é errado. Eu prefiro pobre, sem posses, mas sem aquela voz daquele homem dizendo: arrepende-te do teu pecado. Hoje não é muito diferente. As pessoas estão dispostas a cortar a cabeça de homens que falam a verdade, porque não querem ser confrontadas. O povo, os ímpios, continuam odiando os verdadeiros pregadores, assim como odiava João Batista e os demais. Lembra quando Jesus pregava, diz a Escritura que as pessoas rilhavam os dentes. Imagina a cena, aquele homem dizendo do pecado das pessoas e elas mataram-no. Assim como fizeram com João e com tantos outros profetas. João Batista é um exemplo do pastor que o seu pastor deve ser e da igreja que você deve frequentar. Olhe para este homem e vê se a sua igreja se parece com esta. Porque se não se parece, ela está provendo apenas religião o bastante para te mandar feliz da vida para o inferno. Eu quero passar alguns princípios aqui. Põe ali o primeiro, por favor, Miguel.
primeiro princípio que nos prepara para a vida, para a vinda de Jesus, é o verdadeiro arrependimento. Verso 4, você pode acompanhar comigo? Lucas 3, 4. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e todo monte e colina serão aplanados. Deixar plano. O que é sinuoso, ou seja, o que é torto, se endireitará, e os caminhos acidentados serão nivelados, e todos verão a salvação. Qual que é o contexto aqui? Percebeu que diz assim, olha, assim como diz o profeta Isaías. Aqui, Lucas está fazendo uma referência a Isaías capítulo 40, onde o contexto ali era o seguinte: o povo de Deus, por conta de seu pecado, tinha sido levado cativo como escravo para a Babilônia. Só que havia uma promessa de Deus, de que assim como Deus puniu aquele povo por conta do pecado, sim, foi Deus quem fez. Aqueles reis imperadores foram apenas marionetes na mão de Deus, para que a punição do Senhor se concretizasse. Assim como Deus prometeu, se vocês não se arrependerem, eu vou enviar a Babilônia, os assírios, uma nação amarga, impetuosa, que marcha e vai arrebentar com vocês. Assim como Deus cumpriu aquilo que ele prometeu, porque o povo não se arrependeu, Deus também disse, 70 anos depois, vocês irão retornar. E é este o contexto aqui. O povo, depois de 70 anos, está saindo da Babilônia de volta para sua terra. Só que Deus traz o seu povo, não pelo caminho mais plano, mas pelo deserto sírio. E o deserto sírio era muitas montanhas, buracos, depressões, nada plano. A mensagem basicamente é a seguinte: estão vendo este caminho tortuoso? Preparem-no para que o Rei da Glória possa passar em seu cortejo triunfal. Este era o contexto. Aí então Lucas, na passagem a qual nós estamos, ele vem explicar aquilo que aconteceu há séculos atrás. Lucas está dizendo, olha, o cumprimento daquela profecia está acontecendo justamente agora com João e com Jesus Cristo. João, ele veio na frente mostrando de que o povo precisava aplanar os caminhos, precisava corrigir as imperfeições, tapar os buracos, para que o Rei da Glória, Jesus Cristo, pudesse entrar. O que Lucas está dizendo é que Jesus Cristo ele não anda, não entra, não percorre caminhos tortuosos de pecado. É necessário que o nosso coração seja purificado. Sim. Que os nossos pecados sejam deixados de lado. Essa é a grande mensagem deste texto, que Jesus Cristo, ele veio religar, religião vem disso, né? Religar quem? O homem a Deus. Só que para que isso aconteça, Lucas primeiro diz, vocês precisam entender que vocês são escravos, que vocês estão no cativeiro, não babilônico, mas que vocês estão no cativeiro do pecado, e a única forma de Jesus agir na vida de vocês é que este caminho de pecado seja aplanado, seja corrigido, que você se arrependa e que você mude de vida, que é apenas Jesus Cristo que tem o poder de libertar o homem deste cativeiro, que não são as boas obras, que não é o seu caráter, que não é aquilo que você faz ou o tanto de dinheiro que você tem, mas apenas Jesus Cristo tem o poder de fazer isso. Só que ele diz, remova os obstáculos. Tire tudo aquilo que é imperfeito. As pessoas elas querem que Jesus passe pelo caminho tortuoso e chegue ao coração dela de qualquer forma. Ele não fará isso. Não fará. Daí surgem os pastores modernos e dizem assim, não, você não precisa arrumar tanto esses seus pecados. Jesus te aceita do jeito que você é. Então eles distorcem algumas palavras, alguns textos da Escritura, mas eu vou falar para você, não, Jesus não aceita você do jeito que você é. Você precisa, depois de conhecer a verdade, mudar. Você não tem mais opção. Talvez você tinha opção antes de não conhecer a verdade. Você ainda poderia dizer, mas eu nunca ouvi. Depois, pelo menos deste sermão,
Você nunca mais vai ter desculpas diante de Deus para dizer, eu não sabia. Não vai ter mais desculpa. O que a Escritura diz é que não existe você buscar a Deus, mas continuar com seus caminhos tortuosos. Você frequentar uma igreja e até ser fiel com o seu dízimo, com a sua oferta, contribuir de várias formas, mas ainda assim manter aqueles pecadinhos de estimação, dizendo, não, isso aqui Deus aceita. Não, não aceita. Você precisa escolher, você não pode ser um cristão e participar do seu carnavalzinho gospel. Ser filho de Deus e compactuar com mentirinhas gospel. Não, não dá. Servir a Deus e continuar com o seu vício gospel, cervejinha gospel, cigarro gospel. Não pode. Com as suas mentiras. Você precisa escolher. Você precisa mudar, é o que diz a Escritura. Não há outra forma de Jesus mudar a sua vida, a não ser que você também se decida por isso. Só que eu sei, você pode pensar assim, pastor, mas eu fui fundo demais no pecado. Ainda assim, a opção, a possibilidade da graça de Deus ser sobre minha vida, claro que é. Olha para os homens de Deus que vieram antes de nós. Olha para Davi. Aquele homem que adulterou de forma planejada, ainda matou um homem. Olhe para Paulo. A Escritura diz que Paulo era perseguidor da igreja. Que Paulo ele foi testemunho do assassinato de muitas pessoas. E teve jeito para ele. Olhe para a mulher adúltera. Sim, uma vida toda errada. Olhe para a mulher samaritana. 5 casamentos. Mas é necessário que haja arrependimento. E esse arrependimento é manifestado através de mudanças externas. Não adianta você chorar e dizer, eu me arrependo sempre das suas atitudes, você não muda. Você continua o mesmo. O arrependimento genuíno é saber, como diz João, que todos nós, que eu e você, que nós somos raça de víboras. É o que ele diz no verso 7. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E o contexto ali de raça de víboras que João Batista cita é que havia algumas víboras, algumas cobras no deserto, que elas se camuflavam para pegar a sua presa, ou para picar até um ser humano. Elas pareciam muito com gravetos, e então elas conseguiam, de forma dissimulada, parecer outra coisa, conseguiam andar por baixo da areia e então ficar escondidas ali. Muitas pessoas, elas vêm à igreja, mas não passam dessa raça de víboras aqui. Estão apenas disfarçando o seu mau caráter e o seu pecado, pagando de honesto. Mas não passam de dissimulados. Quantos não vêm à igreja apenas para resolver o seu problema? Há um tempo atrás eu escrevi um artigo sobre uma foto que eu vi no Instagram do Fábio Júnior. Lembra o cantor lá, Fábio Júnior? Ele está diante de um altar em sua casa, uma mesinha, como se fosse uma escrivaninha, um altar ali. E tinha ali São Jorge, tinha uma foto de Jesus, tinha a Senhora Aparecida, tinha não sei que negócio lá da macumba, tinha uma água benta e tinha até uma foto do Chico Xavier e tinha até uma foto do Chacrinha. Chacrinha. O que ele está dizendo ali é o seguinte: eu vou pedir geral. Aquele que resolveu o meu problema, eu sigo. Eu sigo. Às vezes nós fazemos isso com Deus. Queremos apenas um Deus que resolva o nosso problema. Não queremos compromisso fidedigno com Ele. A esses João chama de víboras. E você pode ser essa víbora de inúmeras maneiras. De inúmeras maneiras. Já viu aquelas pessoas que elas vêm para a igreja e trata as outras pessoas mal, não se socializa com ninguém e argumentam da seguinte forma: eu fui muito ferido no passado, por conta de eu ter sido assim, eu não me relaciono bem com os outros. Mentira! Mentira! Você usa isso como desculpa para ser uma pessoa amarga e asquerosa.
Só tem uma opção, é mudar. Não há outra alternativa. Eu fui muito magoado na igreja que eu vim, e por conta disso eu não frequento igreja, ou por conta disso eu não me envolvo mais na igreja, eu só faço o básico. Mentira! Isso é apenas uma desculpa para você não fazer parte da congregação. Sabe por quê? Irmãos vão errar com você. O pastor vai errar com você. Daí você fica com essa desculpinha aí. Porque eu fui magoado lá. Você acha que todos é assim. Não são. Mas e se errarem, você não erra com ninguém? Pare de dar desculpa. Essa desculpinha de que, eu só não contribuo porque eu estou apertado. Deixe de ser salafrário, mentiroso. Mentira. A Bíblia diz que se nós não somos fiel no pouco, não seremos fiel no muito. Quantas pessoas, às vezes, eu vejo que elas tentam fazer uma barganha com Deus. Eu não vou ser fiel aqui com o dízimo, mas eu faço outra coisa. É porque não querem ser fiéis, não querem obedecer. Temos que parar de nos apoiar em mentiras e verificarmos se de fato não é o nosso coração que está enganado e principalmente tentando enganar o Senhor. Segundo princípio, cuidado com a sua falsa confiança. Já viu aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu poderia estar matando, roubando, prostituindo, mas eu estou na igreja. Quantas coisas você não poderia estar fazendo domingo à noite, hein? Várias. Mas você está aqui. Portanto, estou fazendo o que é certo. Sou crente? Não tenho essa certeza. Sabe por quê? João Batista, ele exerceu o seu ministério, principalmente ali às margens do Jordão. João Batista praticamente não pregou. Na verdade, pregou bem pouco para gentios, para pessoas que não eram do povo de Deus. A sua maior ênfase era justamente para aqueles que se diziam filhos de Deus. Era para eles. Ele pregou para quem? Para os judeus, para aquele povo que Deus havia escolhido. Qual era a mensagem de João? Arrependei-vos, raça de víbora. Para quem era essa mensagem? Não era para o Fernandinho Beiramar. Não era. Essa mensagem era para aquelas pessoas que se diziam o povo do Senhor. Imagina, o João Batista, ele vem pregar para os crentes. E a grande mensagem deste homem, que pessoas caminhavam, como eu disse, de 100 a 150 quilômetros para ouvi-lo no deserto. Faziam ali o seu banquinho de areia, esperando que, pastor, eu cheguei tão angustiado hoje. Eu quero sair daqui melhor, minha semana está horrível. João Batista diz assim, vocês são cobras, vocês estão se disfarçando de filhos de Deus, mas são filhos do demônio. Imagina você ouvir esse tipo de coisa. Vocês pensam que enganam a Deus, mas vocês não enganam porque o estilo de vida de vocês não corrobora com aquilo que vocês dizem crer. Era comum João Batista batizar aqueles prosélitos, aqueles que não eram gentios e se convertiam ao judaísmo. Isso é o que se esperava. Só que João Batista, ele vem pregar o batismo justamente para quem? Para o povo de Deus. É isso que ele vem fazer. Agora, as pessoas ainda argumentam assim com João Batista, mas calma aí, João. Nós não somos escravos, nós somos filhos de Abraão. E a resposta de João é a seguinte, quem disse? Filhos de Abraão, o que eles estão dizendo é, não, nós somos povo de Deus. E João Batista olha na cara dele e diz, quem diz? Até dessas pedras aqui Deus pode fazer filhos de Abraão. Vocês não são nada. Vocês dizem que são um povo, mas as suas atitudes não comprovam aquilo que vocês proclamam com a boca. E é claro que nós devemos também fazer essa autoanálise. Será que a minha conduta, não apenas aqui no culto de domingo, nesse período ao qual nós ficamos aqui com os irmãos, mas principalmente fora deste lugar, será que a nossa conduta condiz com o filho, com uma filha de Deus? Porque se você é um aqui no domingo, se a sua roupa é uma aqui no domingo, se o seu linguajar é um aqui neste dia de culto, mas a partir de segunda-feira e durante a semana você é outro,
Você fala diferente, você se veste diferente. Você não passa de uma cobra. É o que diz a Escritura. Você não passa de um falso filho de Deus que se disfarça de cristão nos dias de domingo. É isso que João Batista vem dizer. Hoje, infelizmente, as pessoas elas acham que por ter uma ligação natural com Deus, ligação natural em que sentido? Frequentar um culto. Acham que isso é o suficiente. Acho que está bom. Mas olha o que Paulo vai dizer, Romanos 9,6. Não é o caso de a palavra de Deus ter falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos. Traduzindo para miúdos, o que Paulo está dizendo é assim, porque nem todos que estão sentados nas igrejas cristãs neste momento são de fato crentes. Não, não são. Nem por se dizerem, sou batizado, toco no louvor, tem até meu nome no envelopinho de dízimo. O que a Escritura vai dizer, que o que prova a nossa filiação ao Senhor, é se nós temos o DNA de Abraão, que é o DNA da fé. E esta fé, que é algo abstrato, se materializa, sabe através do quê? Do seu comportamento, das suas obras, daquilo que você faz. Tiago 2, verso 18, Tiago vai dizer assim, mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. A fé sem obras é morta. O que ele está dizendo é, não adianta você sair por aí, colocando fotinha em rede social com versículo bíblico. Não adianta você colocar um adesivinho da igreja no seu carro. Não adianta você expor lá no serviço que você é crente, que você vai à igreja, sendo que as suas atitudes são contrárias. O que prova que eu e você somos filhos de Deus é o nosso comportamento. Não estou dizendo que somos santos e irrepreensíveis, claro que não. Mas ainda que tenhamos falhas, deve haver em nós o desejo constante por mudança. Assim como Lutero disse, o arrependimento é um estado constante. E eu sei que, dependendo do tempo que você tem de igreja, você às vezes compara com fulano do lado e você diz, não, aquele é muito mais crente que eu. É talvez porque ele ouviu mais a palavra e conseguiu aplicar mais. E então ele foi a cada dia mais melhorando. Mas a sua grande comparação deve ser com você mesmo. Não é com o irmão A, com a fulana, mas com você. Olhe para você a partir do momento em que você começou a ouvir o Evangelho, se tem havido mudança. Compare-se consigo mesmo. Há esse desejo no seu coração de, olha, errei, preciso mudar. O sinal que nós somos filhos de Deus não é perfeição, mas um desejo de todo o coração de fazer aquilo que é correto. Terceiro princípio, a mensagem certa precisa de um mensageiro certo. Quero juntar essas duas coisas. Lembra que João Batista, ele era uma antítese ao sacerdote de sua época. E ele também era sacerdote. Seu pai, Zacarias, era sacerdote, consequentemente, ele também era. Só que João Batista, ele é diferente. Não apenas nas suas vestes, enquanto sacerdote tinha aquela túnica talar, aquelas pedras. O João se vestia de pelo de camelo. Enquanto o sacerdote comia o pão sagrado, a melhor parte da oferta era do sacerdote. João Batista, gafanhoto, mel silvestre. O povo na capital, no templo. João Batista no deserto. Só que muitos entendem errado essa passagem aqui. Eles pegam João Batista de uma forma totalmente diferente dos pastores de sua época, então eles chegam à seguinte conclusão. Está vendo? Não podemos ter aqueles pastores tradicionais demais. Pregar de terno e gravata, aleluia, glória a Deus. Não, precisamos ser diferentes. Precisamos dar uma arrupiada no cabelo. O nosso linguajar tem que mudar. Então eles começam a fazer umas alterações para ver se os jovens começam a entender melhor. Do tipo, quando Jesus chega diante de Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Eles dizem, Pedro, tu me curtes? Então deixa o like. Então eles começam a mudar demais a escritura, o linguajar.
achando que desta forma eles estarão sendo o oposto, assim como João Batista foi. Não é assim. Paulo, quando ele diz, fiz-me de judeu para ganhar os judeus, de sem lei para ganhar os sem lei, Paulo não estava dizendo que você precisa ir vestido de chapolim colorado para pregar no culto. Paulo não estava dizendo que, olha, precisamos nos identificar com este povo, faremos o quê? Que tal um púlpito com uma prancha de surf? Hã? Que tal uma igreja quadrada que lembra uma boate? Onde as pessoas vêm ao culto, mas elas não se sentem que estão no culto. Eu ouvi uma vez de um pastor dizer isso daí. As pessoas precisam vir ao culto, mas não sentir esse peso de ambiente religioso. Entenderam errado. Totalmente errado. Muitas igrejas hoje são conhecidas pelo marketing. Às vezes, marketing civil da construção ou marketing do pastor. E não pela palavra do Senhor. Quando Paulo diz, fiz-me de judeu, fiz-me de gentil, o que ele estava dizendo era, a palavra de Deus, ela precisa ser fiel, mas aplicada de uma forma que aquelas pessoas entendam. Lembra quando Paulo vai à Grécia? Então eles tinham deuses para tudo que é lado, altares infindáveis. Então Paulo chega ali diante daquele panteão de altar, e ele chega diante daquele monte de santo, de deuses. E ele então vê um altar escrito assim, ao Deus desconhecido. E não tinha ninguém lá, claro, né? Porque ninguém conhece aquele Deus. Porque os gregos, eles tinham tanto medo. Vai que nós vamos para a guerra e esquecemos de orar para algum Deus. Então, façamos esse altar ao Deus desconhecido. E então Paulo, sábio, pega a deixa e diz, é sobre isso que eu vim falar. E o Deus desconhecido, ele prega a Jesus Cristo para os gregos. De que forma? De forma filosófica, porque eles eram filósofos. Isto é, fazer de judeu para ganhar os judeus. É você numa linguagem que as pessoas entendam, porque convenhamos. Eu não vou falar aquele português difícil, consertá-lo-ei, socar uma mesóclise aqui no meio, sendo que a maioria aqui não vai entender. O pregador, ele precisa falar de um jeito que a congregação entende. Eu nem vou falar muito difícil, porque eu também não sei falar difícil, claro, né? Tropeço constantemente. O que Paulo está falando é que a mensagem, ela deve ser simplificada para cada povo. Da mesma forma, você não pode chegar num ambiente universitário e falar, porque então Jesus, quando foi subindo para cima e foi assunto aos céus. Pregue da maneira em que as pessoas entendam. Isso é se identificar com as pessoas. Por isso que chega o cobrador de imposto diante de João. E o que ele diz? Não cobre mais que o estipulado. Porque eles entendiam aquilo ali. Chega o soldado diante do Senhor, a ninguém defraudeis. Contente-se com o seu soldo, com o seu salário. Chega diante do povo e diz, não sejam avarentos. Se vocês têm 2 túnicas, repartam com quem não tem. Quem tem comida, façam o mesmo. E é claro que a aplicação aqui, ela é enorme. É chegarmos às mães e dizermos a elas, não acreditem no feminismo, o feminismo é uma desgraça, que não ajudou as mulheres em nada, muito pelo contrário, só trouxe prejuízo. É chegarmos às nossas crianças e falarmos para elas assim, olha, honre pai e mãe, ainda que eles não sejam cristãos, porque a Bíblia diz que isso honra o Senhor. É nós chegarmos nos jovens em dizermos, não desperdice a sua vida preocupado em agradar seus amiguinhos, em ser aceito naquele convívio social. Não perca o seu tempo maratonando séries que não levam a nada, mas produzam. É interessante que João, ele em nenhum momento chama atenção para si, para ele. Ele não chama atenção para o seu estilo de pregação. Ele não chama atenção para o seu estilo de roupa. Aquela roupa que ele vestia era apenas um combate, mas não para aparecer, como muitos querem aparecer.
Em 1 Coríntios, capítulo 1, lembra que João ele diz? Convém que ele cresça e eu diminua, ou seja, Jesus tem que aparecer, não eu. Quando as pessoas perguntam, quem é você? Olha a resposta dele. Sou apenas uma voz. Só isso. Paulo diz assim em 1 Coríntios 1,17. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. E de que forma? Não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. Aí muitos pegam este versículo e dizem assim, não pregar o Evangelho com sabedoria de palavra. Estudar para quê? Hã? Olha o que a palavra diz. Não, você tem que chegar lá, falar os problemas, subir para cima, descer para baixo, glória a Deus. Eles pensam que isto é você não pregar com sabedoria de palavra. Literalmente ser um asno. Não é isso que a Escritura diz. A palavra sabedoria aqui poderia ser traduzida melhor por eloquência. Eloquência. Então o versículo ficaria assim: Deus me enviou a pregar o Evangelho, não com eloquência de palavras. Lembrando, olha a importância de você saber para quem Paulo estava dirigindo essas palavras. Paulo estava na Grécia, estava em Corinto. Ali em Corinto, era o berço da filosofia. Os homens mais sábios do mundo estavam na Grécia, vieram de lá. E na Grécia, haviam os mestres da oratória e haviam alguns homens conhecidos como sofistas. Quem eram esses sofistas? Eram os advogados da época, que eles eram pagos para defender uma causa, independentemente qual causa fosse. Eles não precisavam crer na verdade para defender o seu cliente. O cliente propunha algo, e eles então, por meio da oratória, por meio das palavras, por meio da eloquência, da sabedoria humana, eles tentavam convencer as pessoas do que eles estavam dizendo. Eles não precisavam crer naquilo. Então, se um sofista chegasse alguém e falasse assim para ele, olha, eu quero que você defenda que a grama é rosa, ele ia defender com todas as forças, mesmo sabendo que a grama era verde. Eles estavam preocupados mais em mexer com a emoção, usando as palavras bonitas, mas não estavam preocupados com a verdade. Aí João Batista, Paulo, eles vêm com uma mensagem dura e simples e sem eloquência. Lembra Paulo? O que é eloquência, né? Talvez você perceba que em determinados momentos eu exalto a voz, depois eu diminuo, porque isso é uma forma de prender a atenção, porque tudo aquilo que é retilíneo, que é uniforme, tende ao sono. Se eu dando esses gritos, você dorme, imagina se eu não desse, hein? Imagina. Você dormia? Pastor, como o senhor sabe? Porque dormiram na pregação de Paulo. Paulo diz que as suas cartas eram duras, mas a sua presença fraca e desprezível. Ou seja, o culto de Paulo era a monotonia em pessoa. Lembra aquele episódio? Onde tem um rapazinho na sacada da varanda ali onde o Tiago está? Mais ou menos ali atrás, no parapeito. E então Paulo começa a pregar até meia-noite. E o rapazinho faz o quê? Cai, morre. Paulo depois vai, ora, e ele ressuscita. Deixa cair dali, não sei se eu tenho essa fé, não. Ou você cair da cadeira, imagina, da cadeira do lado aí. Paulo foi lá, orou e ressuscitou. Depois ele continuou pregando até de manhã. E você reclama que eu demoro às vezes, né? Passo 5 minutos. Mas o que Paulo estava dizendo aqui era que a eloquência não é o mais importante. O mais importante é a mensagem. Por este motivo, João usa esta roupa tosca para que as pessoas se preocupassem mais com a mensagem do que com o mensageiro. Para que as pessoas pudessem olhar e ouvir a mensagem da palavra de Deus e não aplaudir um homem dizendo, grande a sua oratória. O atrativo sempre deve ser a mensagem. Na última semana eu falei sobre Jonathan Edwards, que ele não pregou, ele leu um dos sermões mais conhecidos, intitulados por Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele não pregou, ele leu o sermão. E o testemunho histórico é que depois dele ter lido aquele sermão,
Pessoas choravam, se arrependiam dos seus pecados. Há relatos de pessoas indo à delegacia pedindo para ser presas. E o delegado pergunta, mas por quê? Não, porque você matou alguém? Não, você não tem noção como é o meu coração, doutor, me prenda. Por conta de um homem que leu um sermão. Depois, então, houve um grande avivamento ali nos Estados Unidos. É por esse motivo que o grande objetivo do pregador, do mensageiro, não deve ser que ao findar do culto, as pessoas digam, ó, grande pregador. Mas que as pessoas terminem o culto e digam, grande é o Senhor. Grande é o nosso Deus, que tem misericórdia e graça do seu povo. E para encerrar, o quarto princípio é o seguinte. O Evangelho, pode deixar. O Evangelho sempre nos leva a uma decisão. Sempre. Repare, as pessoas ao ouvirem João, elas perguntam assim, o que faremos? Pedro, certa feita, prega e as pessoas dizem a mesma frase. O que faremos? Não há como você ficar indiferente com a mensagem do Evangelho. Não há essa possibilidade. Se você ouve a pregação do Evangelho, das duas uma. Ou você rilha os dentes e sai bravo dizendo, não volto mais a este lugar. Ou você sai raso com seu coração dizendo, miserável homem que sou. Como posso ser tão podre? Eu preciso mudar. Ou você fica do lado de Herodes, que preferiu cortar a cabeça daquela voz que falava do seu pecado. Ou você fica do lado de outros, que em vez de cortar a cabeça do pregador, rasgavam o seu próprio coração. Só que a falsa pregação, ela nunca leva as pessoas a esse estágio de se perguntar, e agora? O que eu preciso fazer? Mas a falsa pregação do falso pastor, ela vem dizer que essa teologia a qual nós pregamos, como eu disse quarta-feira, é a teologia do medo. Que esses pastores estão apenas preocupados em colocar medo nas pessoas. Você saber que o inferno te aguarda se não houver arrependimento? Você não tem medo? Eu tenho. E é claro que é isso que a palavra de Deus faz. O pastor atual, no máximo que ele diz, é, aceite a Jesus Cristo. Vem aqui à frente e nós faremos uma oração por você. O João não diz isso. João, ele diz, pare de pecar. Arrependa-se dos seus pecados. E a conversão, a sua resposta, ela deve ser imediata. Não tem como você procrastinar. A mensagem de João não era, olha, arrependei-vos gradualmente, raça de víboras. Vão abandonando o pecado e parte a parte. Se você fumava 10 baseados, exercite para a próxima semana fumar apenas 8. Se você saía com 10 mulheres durante o mês, reduza pela metade. Se você era escravo da pornografia, diminua o tempo do acesso à internet. Não é isso que ele diz. Lembra Zaqueu? Zaqueu tem um encontro com Jesus Cristo. E então, Zaqueu chega diante do Senhor e diz assim, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Olhe a ordem. Primeiro, ele doa metade do que ele tem, ou seja, ficou apenas com 50% daquilo que ele tinha. E depois desse 50% que restou, ele diz, e se eu roubei alguém aqui, eu vou restituir 4 vezes mais. Você lembra após ele dizer isto, qual foi a frase de Jesus para ele? Parabéns. Vamos cantar um louvor. Jesus diz assim, hoje houve salvação nessa casa. Calma aí, pastor, o senhor está dizendo que houve salvação porque Zaqueu deu dinheiro? Claro que não. Houve salvação porque houve arrependimento, e esse arrependimento foi materializado em uma atitude. Isto prova arrependimento. Portanto, se você tem mágoa de alguém, só resta um caminho para você. Perdoe.
Não importa o que fizeram. Perdoe. Se você é escravo da pornografia, só há uma alternativa. Cancele os dados do celular, internet, televisão a cabo, tudo que possa te levar para um mau caminho. Se o seu problema é como foi o da minha mãe, anos no vício do cigarro, da bebida, que o dessa semana tenha sido o último. Vá para casa decidido a nunca mais ser escravo dessas coisas. Se o seu problema, irmã, é roupa indecente, queime-a. Não traga para o bazar, não aceitaremos. Queime. Mas mude. Seja decente. No culto, em casa, com a família, no trabalho, em qualquer lugar. O caminho de volta para Jesus Cristo, assim como aquele povo estava voltando da Babilônia, é apenas um. Aplanar. Já viu? Acho que é marceneiro, né? Quando ele pega a plana, e ele pega a madeira ali robusta, então ele começa a passar aquela plana e ela vai arrancando lasca, até ficar reto. O caminho para Jesus Cristo é você fazer isso com a sua vida. Amém, meus irmãos?